Dando continuidade, então, comentário rápido sobre essa mensagem, Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, mensagem titulada Mudança e Proveito. Assim também nós vivamos vida nova. Todos nós que estamos na escola, nessa grande escola da Terra, e assimilamos e queremos dar seguimento aos ensinos de Jesus, estamos essencialmente em conflito em relação ao que nós somos hoje e o que queremos mudar em nós mesmos. Então, quando ele comenta que criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um, todos nós temos que observar segundo os preceitos do Cristo, os preceitos de amor, de indulgência, benevolência, perdão. Então, de diversos comentários que foram feitos durante o texto, queremos destacar aqui no finalzinho o seguinte aspecto: reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando, ou seja, abrindo essas portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação. Então, da mesma forma, a mensagem deixa claro, não vamos adquirir reformas com relação ao sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, em termos de discernir, diferenciar uma situação da outra, se estamos bem procedendo ou mal procedendo, se o que estamos pensando é realmente benevolência, se não é, se estamos agindo com a maior capacidade de brandura, de afabilidade, doçura e acima e além de tudo, se estamos em condições, se estamos realmente colocando em prática de forma mais fiel possível aos nossos ideais que estamos abraçando, a nossa capacidade de indulgência, de observar o erro, o equívoco do próximo e compreender que igualmente este outro irmão está matriculado na mesma escola que todos nós. Mas ele deixa claro, em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão, interpretação. Então, esses recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação são recursos que nós vamos ter que trabalhar por nossa conta própria, pelo nosso próprio interesse, em querer construir esses recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação. Mas baseado em quê? Mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Então não pode parar somente nesses recursos. Mas esses recursos são fornecidos aqui pela vida de convivência, pela vida um tolerando o outro. Só vamos adquirir o conhecimento, a receptividade, a visão, a interpretação do que é bom, justo e adequado na conduta, segundo os conceitos, os preceitos do próprio Cristo,
vivendo esses ideais no dia a dia, vivendo essas situações no dia a dia. Então, quando queremos reformar algo, quando Paulo nos assinala, assim também nós vivemos vida nova, nós vivamos vida nova, ele é quase que um convite, que é o mesmo convite que é uma lembrete do convite do Cristo para todos nós. Vamos modificar o nosso mundo íntimo, vamos viver segundo outros conceitos com relação ao nosso próprio mundo íntimo, a nossa forma de sentir, de agir, de reagir no dia a dia. Então, cabe a todos nós procurarmos não nos desvencilharmos dos nossos compromissos, não alterarmos nossas obrigações assumidas, e na obrigação assumida, em todos os detalhes do dia a dia, seja o mais simples ou mais complexo, em termos de possíveis prejuízos a terceiros, temos que buscar essa transformação de sentimentos no nosso mundo íntimo. Então, como ele coloca para todos nós, renovar esse mundo íntimo não é alterar o caminho, o qual nos foi traçado. Porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, e isso é verdade, todos nós já compreendemos isso quando entendemos a reencarnação, todos nós estamos sob esse júdice, sob essa forma de consequências, de ajustes em relação ao que desequilibramos, em relação ao que alteramos a sua adequação que nos foi fornecida por Deus. Decisões abraçadas por nós mesmos. Então, por vezes, nós mesmos decidimos, antes de reencarnar, eu quero passar por essa situação, eu quero passar e quitar essa situação ou aquela outra situação de convívio ou de dificuldade com o terceiro, com fulano, com Beltrano, vou nascer com ele, vou amá-lo, vou tolerá-lo, e vice-versa, vou amá-la, vou tolerar ela em todas as circunstâncias, em todas as situações, em que? Com vista à nossa melhoria espiritual. Mas o que ele está falando é um pouco além disso. Até aqui, não é alterar o caminho porque estejamos sob essas consequências. Deixando de uma forma muito mais que isso. É aceitar corajosamente, sem temor, as consequências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova, as crises da existência, incluindo as mudanças que a penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho. É aquele desprendimento total, onde não estaremos mais nos importando como único foco todas as consequências que nos atingem. Estaremos agora focados em manter corajosamente o nosso coração guiado, a certeza plena na providência divina, em transformar como nós sentimos a vida, como ele depois prossegue para a gente. Transformação permanente, por dentro, metamorfose da alma. Ou seja, a alma ela vai passar por metamorfose como uma borboleta. Ela está se arrastando, se arrastando, se arrastando. Um dia ela consegue entrar num casulo, construir esse casulo de uma forma natural e se libertar, criar asas, passar por essa transformação e assim alcançar voos com as duas asas da sabedoria e do amor. Então, que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. Então ele está deixando claro que dentro de cada um de nós, fomos criados por simples ignorantes, mas fomos criados por Deus, temos em nossa essência essa capacidade de transfigurar, ou seja, de transformar dificuldade em lição e sombra em luz. Então, Paulo de Tarso, tanta vez nos impele a renovação. Paulo de Tarso converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor ao próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais. Ele sabia que ia ter esses sacrifícios pessoais,
que a obra esposada lhe impunha. Ele não reclamava dos sacrifícios pessoais, sabia que os sacrifícios eram adequados e justos. Então, o convite da página Mudança e Proveito é mudança e proveito para o nosso mundo íntimo, para alterarmos a nossa forma de sentir, as ideias e conceitos que temos em nossos pensamentos, observar e expressar com mais discernimento, com mais sabedoria, segundo os recursos que a vida nos fornece, mas, acima de tudo, fiéis aos nossos compromissos até o fim.